Olá, seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e nesta videoaula nós estudaremos alguns conceitos relacionados a bases numéricas. Este nosso estudo é introdutório e nós veremos como representar um número na base 2, qual que é a estrutura desse número. Nós temos na tela já uma descrição inicial sobre cada base numérica e os algarismos usados para construir os números. Por exemplo, na base 10, quais são os algarismos que nós podemos usar para representar números e quantidades? Nós podemos usar do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E na base 2? Bom, se na base 10 eu uso de 0 até 9, na base 2 eu vou usar de 0 até 1, ou seja, zeros e uns. Na base 8 eu vou usar de 0 até 7. Na base 3 nós podemos usar o 0, 1 e o 2 como algarismo. Para a base 5 nós podemos usar do 0 até o 4. Você deve estar se perguntando, e na base 16 você vai usar do 0 até o 15? Não, porque isso geraria uma ambiguidade. Isso tudo eu vou explicar mais adiante. Num primeiro momento, é interessante você saber que os algarismos usados na base 16 são justamente aqueles que vão do 0 até o 9. Depois, o 10 é representado pelo A, o 11 pelo B, o 12 pelo C, o 13 pelo D, o 14 pelo E e o 15 pelo F. Mas, como eu disse no começo da videoaula, nosso primeiro objetivo é entender como é que é a estrutura de um número na base 2. E nós vamos fazer isso lembrando, no primeiro momento, como é que funciona a representação de um número na base 10. Vamos começar entendendo como funciona a estrutura de um número na base 10. Quando nós consideramos o valor 1917, nós estamos já implicitamente considerando que esse 7 aqui ele está na ordem das unidades e a contribuição dele na formação do número todo, dessa quantidade toda, 1917, é de 7 vezes uma unidade. Esse 1, por sua vez, ele não contribui com uma unidade. Pela posição dele aqui no número, ele está na ordem das dezenas e ele contribui com uma vez 10 unidades, ou uma dezena. O 9, por sua vez, está na ordem das centenas e, por isso, ele contribui com 9 centenas, ou 9 vezes 100 unidades. E esse 1? Esse 1 ele já está numa outra classe. A classe que foi construída até o 9 é a classe chamada das unidades simples. A classe dos milhares começa nesse valor aí que a gente acabou de cogitar, que é o 1, e ele vai contribuir com 1 milhar, ou 1000 unidades. Mas você deve estar pensando, esses números todos são potências de 10. O 1 é 10 elevado a 0. O 10 é 10 elevado a 1. O 100 é 10 elevado a 2. E o 1000 é 10 elevado a 3. Exatamente. Então, a estrutura de um número na base 10, ela tem justamente ligação direta com as potências de 10. E eu repito, um número na base 10, ele tem sua estrutura relacionada com as potências de 10. De modo que, nesse caso aqui, eu sempre posso imaginar que o 1917 ele consiste de 7 unidades, ou seja, 7 vezes 10 elevado a 0, mais uma dezena, que é 1 vezes 10 elevado a 1, mais 9 centenas, que equivale a 9 vezes 10 ao quadrado, mais 1 milhar, que é 1 vezes 10 elevado a 3.
Agora a gente já pode adaptar essa ideia para entender o que ocorre lá na base 2. Vamos considerar o número ali abaixo, 1011 na base 2. Vamos ver o que acontece. Eu vou indicar que esse número está sendo representado na base 2 com esse 2 aqui embaixo. Vamos entender agora como essa estrutura funciona na base 2. Lá na base 10, o primeiro valor à direita ele está associado com a 10 elevado a 0. Aqui na base 2, esse primeiro valor vai estar associado com 2 elevado a 0. O outro algarismo à esquerda dele está associado com quem? Lá na base 10 estava associado com 10 elevado a 1. Aqui ele vai estar associado com 2 elevado a 1. E esse terceiro? Lá na base 10, o terceiro algarismo, da direita para a esquerda, estava associado com 10 elevado a 2. Aqui ele vai estar associado com 2 elevado a 2. Essas potências aqui embaixo são as potências de 2, sendo contadas a partir da direita. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim por diante. É isso mesmo. Lá no universo da base 10, os algarismos estão associados de acordo com a posição com uma potência de 10. Aqui na base 2, os algarismos estão associados em cada posição com uma potência de 2, começando a contar a partir da direita com a menor potência, que é 2 elevado a 0. Por enquanto, para números naturais. Para resumir essa situação de uma maneira bem simples, nós não precisamos escrever sempre essas potências de 2, mas podemos já calcular diretamente. 2 elevado a 0 é 1. Então, quando eu tenho esse 1 aqui, logo à direita, ele contribui com uma unidade para a formação desse número todo, 1011 na base 2. O segundo valor, o segundo algarismo, está associado com 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então esse segundo algarismo aqui, quando ele é 1, ele contribui com 2 unidades na formação desse número. É isso mesmo. E o terceiro valor ele está associado com a potência 2 elevado a 2, que é 4. Então se eu tivesse 1 aqui, ele contribuiria com 4 unidades na formação desse número. Mas não tenho 1, eu tenho 0. Isso quer dizer o quê? Olha, não vai haver contribuição de 4 unidades dessa ordem lá na formação do número todo. Isso só ocorreria se aqui tivesse o 1. E esse último algarismo aqui, ele contribui com a potência 2 elevado a 3, que equivale a 8. Então ele contribui com 8 unidades na formação do número todo. Resumindo, esse primeiro algarismo à direita, que é o 1, ele está contribuindo com uma unidade na formação do número. O algarismo logo à esquerda dele está contribuindo com 2 unidades, que ele é 1, porque ele é 1. Nessa outra ordem nós não temos contribuição nenhuma, porque é 0. E nessa última ordem descrita nós temos uma contribuição com 8 unidades, porque ele é 1. Ora, então este número todo na base 10, como pode ser escrito? 1 mais 2, aqui eu não tenho contribuições, mais 8. 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Esse 1011, ele é o 11 na base 10. Vamos fazer mais um exemplo? Se a gente tiver uma situação assim, 1, 1, 0, 1, 1, 1. E esse número está na base 2. Como a gente pode convertê-lo para a base 10, usando essa ideia da estrutura dele? Eu vou lembrar sempre, esse primeiro algarismo à direita ele contribui com uma unidade, que é o 2 elevado a 0. Esse daqui contribui com duas unidades, que é o 2 elevado a 1. Esse daqui contribui com 4 unidades, que é o 2 elevado a 2. Esse daqui, se tivesse 1 aqui, contribuiria com 8 unidades. Depois esse 16, esse 32 unidades. Você repara que começou no 1 e eu estou tendo sempre o valor multiplicado por 2. Então, 1, eu estou na base 2. Então vai ser 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Se a gente fosse usar o outro algarismo ali
à esquerda seria o 64, 128 e assim por diante. Mas vamos pensar nessa estrutura agora. A única ordem que não está trazendo contribuição para a gente é essa que tem o 0, que está associado com a contribuição de 8 unidades. O restante todo, nós sabemos que nós vamos ter esse valor contribuindo com 32, esse com 16, então 32 mais 16, 48, mais 4, 52, mais 2, 54, mais 1, 55. Então esse valor aí, ele corresponde ao 55 na base 10. É isso aí, espero ter ajudado, fico feliz se eu fiz, e mais contente ainda, eu espero você na próxima aula. Até lá!